Um RC-135V Rivet Joint da US Air Force conduziu um voo altamente incomum no Golfo da Califórnia, entre a Península Baixa do México e o resto do país, de acordo com dados de rastreamento de voo online. O avião estratégico de inteligência, vigilância e reconhecimento parece ter feito o mesmo voo 2 vezes em datas diferentes. O Rivet Joint é um dos ativos de coleta de inteligência mais capazes dos Estados Unidos, e o surgimento de um na costa mexicana é um desenvolvimento significativo. Isso ocorre em meio a um grande aumento no apoio militar dos Estados Unidos para operações ao longo da fronteira com o México, sob o presidente Donald Trump, e conversa sobre ação direta sem precedentes das forças americanas contra cartéis de drogas, conforme artigo do site de notícias e análise de defesa The War Zone. O software de rastreamento do voo mostra que o RC-135V, número de série 6414845, voou para sudoeste da base aérea de Offutt, em Nebraska, e para os céus do sul da Califórnia em 3 de fevereiro. Offutt é o lar da 55ª ala, que supervisiona a maior parte da frota Rivet Joint da Força Aérea, juntamente com uma série de outras aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento e de comando e controle altamente especializadas. O jato, então, voou para o sul ao longo da costa do Pacífico da Península da Baixa Califórnia, antes de voar para o Golfo da Califórnia. A aeronave posteriormente retornou para a base Offutt, seguindo a mesma rota, mas ao contrário. O presidente Donald Trump, que frequentemente sugeriu que poderia usar a força militar dos Estados Unidos contra os cartéis no México, atualmente tem opções para fazê-lo. No entanto, uma série de ações precisam ocorrer antes que vejamos algo parecido com a cena retratada no filme Perigo Real e Imediato, de 1994, em que um F-A-18 Hornet da Marinha dos Estados Unidos realiza um ataque com mísseis contra um líder de cartel colombiano. Os cartéis de drogas, cada vez mais bem armados do México, representam uma séria ameaça às forças externas. Algumas unidades de cartéis são extremamente bem equipadas e adotaram alguns dos últimos recursos de guerra. Eles têm usado drones para atacar inimigos há anos, por exemplo. Essas organizações também costumam se movimentar em tanques narcotraficantes, cada vez mais bem protegidos. Além de ter voado no dia 3 de fevereiro, dados adicionais de rastreamento de voo indicam que o 6414845 realizou outra surtida, essencialmente na mesma rota, no dia 4 de fevereiro. Pode ter havido voos recentes adicionais do Rivet Joint sobre o Golfo da Califórnia antes de 3 de fevereiro, porém não foi identificado de forma independente. Apesar de quão relativamente estreito o Golfo da Califórnia é, há águas internacionais e espaço aéreo acima de seu centro. Não há indicações de que o jato tenha entrado no espaço aéreo nacional mexicano no curso de qualquer um desses voos.
Vale a pena notar de antemão que o uso do RC-135V Rivet Joint para dar suporte a operações no hemisfério ocidental, especialmente missões antidrogas, não é necessariamente bem conhecido, mas também não é novo. Qualquer tipo de ataque terrestre sem autorização prévia do México levanta a preocupação de que quaisquer tropas dos Estados Unidos inadvertidamente deixadas para trás ou capturadas de outra forma possam ficar sem proteção legal. É por isso que as implantações militares dos Estados Unidos frequentemente ocorrem com acordos de status de forças, dando proteção a militares e contratados civis de serem submetidos a sistemas de justiça criminal ou civil injustos. Isso é importante não apenas para proteger os direitos dos militares dos Estados Unidos e para reivindicar o interesse da América em exercer jurisdição disciplinar sobre o pessoal uniformizado dos Estados Unidos, mas também porque a disposição dos Estados Unidos de enviar forças para o exterior e o apoio público a tais envios poderia sofrer reveses significativos se o pessoal dos Estados Unidos corresse o risco de ser julgado em um sistema inerentemente injusto ou, pelo menos, em que se afastasse fundamentalmente dos conceitos dos Estados Unidos de justiça processual básica, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Embora seja muito menos arriscado para as tropas americanas, a desvantagem de depender apenas do poder aéreo é a perda de informações valiosas que as forças americanas poderiam reunir em terra para explorar rapidamente, como fizeram no Afeganistão e no Iraque. Além da ação militar direta, designar cartéis como organizações terroristas também não aumentaria necessariamente a capacidade de coletar informações contra eles, disse um ex-alto funcionário da inteligência dos Estados Unidos ao The War Zone. Independentemente do que Trump decida, os esforços militares dos Estados Unidos para combater os cartéis no México ou em qualquer outro lugar se beneficiariam muito da aprovação da nação anfitriã. Isso não parece estar disponível do governo mexicano neste momento. Este seria outro fator complicador para qualquer ataque, mesmo uma operação única, pois poderia acabar com os militares mexicanos confrontando soldados dos Estados Unidos se as coisas derem muito erradas. Embora esse momento de distensão possa parecer encorajador e os resultados possam ajudar a desacelerar ainda mais o fluxo de drogas e tráfico de pessoas através da fronteira, os cartéis permanecem. Estrangular seu fluxo de caixa, o que muitas vezes pode levar a guerras territoriais entre eles, certamente é um aspecto crítico para qualquer luta contra eles. Mas, se Trump realmente deseja ir atrás dos cartéis diretamente, será preciso mais do que isso, e o que isso pode parecer ainda está por ser visto. Mas claramente ele tem opções. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!